Estar com os outros às vezes nos faz sentir ainda mais sozinhos. Quantas vezes você já sorriu por fora enquanto morria por dentro em uma roda de conversa? Será que viver em sociedade, hoje, exige trair a si mesmo diariamente? Todo homem mente, mas dá trabalho manter a mentira. Por isso é mais fácil viver na superfície. A frase não tem autor fixo. Talvez venha das profundezas da mente coletiva. Talvez seja o eco de todos nós, cansados de fingir que estamos bem. Vivemos em uma era em que conversar virou performance. Olhar nos olhos se tornou um gesto raro. E silêncios. Silêncios foram banidos, como se fossem perigosos demais para existir entre duas pessoas. Você já percebeu como a vida social parece pedir que a gente se divida em 1000 versões de nós mesmos? No trabalho, somos uma coisa. No grupo da faculdade, outra. Nas redes sociais, uma versão maquiada da versão maquiada. Até que um dia, não sabemos mais quem está por trás das máscaras. A promessa deste vídeo não é te confortar, é te inquietar, te fazer lembrar que, talvez, o que você sente no fundo, aquela angústia silenciosa nos ambientes sociais, aquela sensação de estar atuando, não é loucura, é lucidez. Neste espaço, vamos entrar em contato com aquilo que quase ninguém tem coragem de admitir, que a vida social, como existe hoje, é uma máquina de moer almas sensíveis. Mas antes de continuarmos, deixa eu te dizer algo que talvez você precise ouvir agora. Você não está quebrado por se sentir deslocado. Você só está acordado em um mundo que prefere dormir em pé. Agora, feche as abas, desligue as notificações e mergulhe comigo na escuridão silenciosa onde talvez, só talvez, a verdade more. Imagine que você está em uma festa, o tipo de evento que exige presença, mas nunca alma. As luzes são baixas, os sorrisos altos demais. Todos os rostos se curvam em risadas sincronizadas. Nenhuma delas nasce do ventre. Você tenta participar. Responde a perguntas que não são perguntas. São convites para continuar a coreografia social. Como vai o trabalho? Viu a última série? Tá curtindo a festa? E tudo em você quer gritar: não, não estou curtindo, estou me dissolvendo. Mas você sorri, porque é isso que se espera. Esse é o teatro invisível, aquele onde todos atuam, mas ninguém admite que está em cena. Um teatro onde as cortinas nunca se abrem e o palco é o mundo inteiro. Não é à toa que você se sente cansado após uma simples interação social. É como se sua alma tivesse sido arrastada por um campo de batalha invisível, onde o inimigo não são os outros, é a exigência constante de se adaptar, de caber, de parecer funcional quando por dentro algo em você está ruindo em silêncio. Arthur Schopenhauer dizia que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Na vida social moderna, essa frase se inverte. Você precisa querer o que não quer ou será condenado à exclusão. A performance se tornou uma moeda, e você não pode estar triste demais, nem quieto demais, nem intenso demais. Se você não souber atuar na medida exata, você incomoda, e se incomoda é deixado de lado. Mas, e se o verdadeiro incômodo for fingir? É curioso como a maioria das pessoas que você encontra no dia a dia, no café, no transporte público, no trabalho, carrega nos olhos um cansaço que não é físico. É um esgotamento de alma. Estão cansadas de fingir que tudo faz sentido, de manter um tom de voz agradável, de sorrir com os olhos quando os olhos só querem chorar. Mas ninguém fala disso, porque o contrato social não permite falhas visíveis. A vulnerabilidade foi exilada, e no lugar dela colocaram a obrigação do bom humor, da leveza, da vibe positiva. Mas leveza forçada pesa, e boas vibrações impostas se transformam em tortura emocional. Você se lembra de quando foi a última vez que teve uma conversa real com alguém, sem a obrigação de parecer interessante, engraçado, bem-sucedido? Talvez já tenha esquecido. Talvez esteja buscando isso desesperadamente e não saiba onde encontrar. Porque a maioria das relações hoje são vitrines, não janelas. Mostram o que querem que vejam. Escondem o que importa. O filósofo Kierkegaard dizia: a multidão é a mentira. E o que vivemos hoje é um culto à multidão, à aprovação coletiva, ao pertencimento mesmo que custe a própria identidade. E aqui está o ponto onde tudo se quebra. Se você escolhe ser verdadeiro, você se torna estranho. Se você escolhe o silêncio, você vira suspeito. Se você se recusa a dançar essa coreografia, você é excluído. E então o dilema se impõe.
Ou você aprende a atuar, ou você aprende a se isolar. Mas existe uma terceira via, uma via estreita, difícil, dolorosa, mas libertadora. A via de construir uma nova maneira de se relacionar com o mundo, sem trair a si mesmo. Pode ser solitária no início, mas aos poucos você percebe que há outros sussurrando na madrugada, outros que também abandonaram o palco, que também preferem conversas que doem a silêncios que mentem. E aí talvez você descubra que nunca esteve tão só quanto imaginava, só estava rodeado de fantasmas. Existem dois tipos de silêncio. O primeiro é o silêncio da paz, aquele que preenche a alma como uma brisa noturna. O segundo é o silêncio do sufocamento, aquele que nasce quando você engole palavras para não ser julgado, opiniões para não ser excluído, dores para não ser descartado. Esse é o silêncio que muitos carregam hoje, o silêncio que não diz, estou bem, mas sim, não tenho permissão para mostrar que não estou. Vivemos em uma sociedade que exige máscara antes de exigir respeito. Coloque a máscara do bom humor, a da leveza, a da produtividade, a da sociabilidade equilibrada. Mas não se esqueça de sorrir, mesmo quando a alma está em ruínas. Nietzsche sussurrou certa vez: todo espírito profundo precisa de uma máscara. Mas o que acontece quando a máscara gruda no rosto? Quando já não conseguimos mais tirá-la, mesmo sozinhos? A resposta não é bonita. A máscara começa como proteção, uma armadura contra o julgamento, mas com o tempo ela se transforma em prisão. E o mais trágico, você se acostuma com ela, ao ponto de esquecer como era o seu verdadeiro rosto. Em uma festa você faz piadas para não parecer sério demais. No trabalho você diz sim, mesmo quando tudo em você grita não. Na família você evita conversas que cutucam feridas antigas. Na internet você publica só o que é aceito. E então vem a pergunta que atravessa como uma lâmina: quem sou eu quando ninguém está me olhando? É aqui que o vazio começa. Quando a performance é tão constante que o eu real começa a desaparecer. Não é sobre timidez, nem sobre introversão. É sobre cansaço, um cansaço profundo de representar, de acordar todos os dias sabendo que terá que vestir um personagem para conseguir pertencer. Você já sentiu isso? A sensação de estar exausto, sem ter feito esforço físico, como se a simples presença social drenasse suas forças. É porque fingir exige energia. E manter um personagem o dia inteiro é um trabalho emocional pesado, só que ninguém te paga por isso. Pelo contrário, cobram mais e mais. A ironia cruel é que quanto mais sincero você é, mais estranho você se torna. Compartilhar uma dor sincera hoje é quase um ato de transgressão. Se você diz que está mal, que está perdido, que não vê sentido, logo alguém aparece com uma frase pronta: pense positivo. Vai passar. Todo mundo sofre, e você percebe que ninguém está ouvindo de verdade. Estão apenas tentando tapar o buraco do seu desabafo com uma fita adesiva de otimismo barato. A máscara social é uma exigência, e o silêncio emocional uma consequência. Mas há quem não consiga mais usar essa máscara. Há quem, por uma falha bendita da alma, esteja condenado à autenticidade. Esses são os que chamam de intensos, ou de dramáticos, ou de difíceis de lidar. Mas no fundo, são apenas pessoas que recusaram o papel, que se negam a representar. Esses, quando falam, incomodam, porque falam com verdade, com dor, com presença. E a verdade, dita de frente, sem maquiagem, sem filtro, é insuportável para quem vive de aparência. Essas pessoas não se encaixam, não porque sejam quebradas, mas porque se recusam a se deformar para caber em um molde medíocre. Você já foi chamado de intenso? Já foi julgado por falar o que ninguém tem coragem de dizer? Então talvez você seja um desses. O silêncio que você carrega não é vazio, é um espaço sagrado que você protege, porque já cansou de doá-lo para pessoas que só sabiam preenchê-lo com ruído. Esses silêncios, os seus, são na verdade gritos camuflados, e os gritos que não saem pela boca acabam adoecendo por dentro. Mas aqui vai uma verdade que talvez ninguém nunca te disse. Você não é fraco por não conseguir fingir. Você é forte demais para mentir para si mesmo. E essa força, mesmo que te isole, é a sua salvação. Ela é o que te impede de se perder de vez nesse teatro coletivo. Ela é o que ainda te conecta com algo verdadeiro.
Então, se você sente que está cansando de atuar, se sente que está perdendo o fôlego nesse papel que nunca escolheu, saiba, isso não é crise, é consciência. E consciência, por mais dolorosa que seja, é sempre um começo. O começo de se despir, de se ouvir, de voltar a existir com um rosto verdadeiro. Mesmo que o mundo inteiro prefira as máscaras. Você já teve a sensação de que estava sendo avaliado numa conversa? Não pelas suas ideias, mas pelo que você poderia oferecer. Uma vaga de emprego, um contato influente, um número alto de seguidores, uma imagem que rende status. É sutil, mas é real. E quando você enxerga isso, não consegue mais desver. A vida social hoje se parece muito com a bolsa de valores. Você entra num ambiente, qualquer que seja, um bar, uma reunião, até um grupo de amigos, e já começa a ser escaneado. Quanto vale a sua presença aqui? Você soma? Você dá retorno? Você tem alguma coisa para agregar? As pessoas se tornaram ativos sociais. Relações viraram investimento. Conexão virou transação. E o mais trágico? A maioria finge que não percebe. Finge que ainda estamos falando de afeto, de amizade, de cuidado. Mas estamos falando de lucro, de utilidade emocional. Você já percebeu como é fácil ser amado quando está vencendo? Quando você está bem, tem sempre alguém por perto. Quando conquista algo, as mensagens vêm. Orgulho de você. Te acompanho desde sempre. Ainda vamos trabalhar juntos. Mas quando você afunda, quando sua vida desorganiza, o afeto esfria. As notificações somem, os convites evaporam. Isso tem um nome, capitalismo social. E ele é brutal. No fundo, ninguém quer um amigo que esteja sofrendo. Querem alguém que inspire. Ninguém quer alguém que traga silêncios densos. Querem leveza, bom astral, energia positiva, como se fôssemos eternos animadores de auditório da nossa própria vida. É um mercado. E nesse mercado, ser humano demais desvaloriza sua marca. Você começa a perceber que seu valor está atrelado ao que entrega, não ao que é. Você vale pelo número de portas que pode abrir, pelo quanto pode render, pelo quanto faz o outro se sentir importante. E sabe o que isso gera? Um medo crônico de falhar, porque no instante em que você tropeçar, sabe que vai perder o afeto que parecia incondicional. Vai ser esquecido, substituído, deixado para trás como uma ação que perdeu valor. É por isso que tanta gente vive cansada, porque está tentando sustentar uma versão de si que vale mais, e escondendo aquela que sente, que erra, que chora. O pensador Byung-Chul Han já alertava. Na sociedade da transparência, tudo vira mercadoria, até o afeto. E nós estamos vivendo isso agora. Relações são networking, conversas são pitches, amizades são contratos silenciosos de benefício mútuo. E o que não dá retorno é descartado. Você sente isso no corpo, em cada encontro onde não pode ser você, em cada mensagem onde precisa medir palavras, em cada silêncio que não pode durar mais de 5 segundos, ou será interpretado como desinteresse. É uma dança cruel. Se você não entrega, você é invisível. Se você entrega demais, vira ameaça. Então você fica no meio, fingindo o suficiente para agradar, mas nunca o bastante para incomodar. Esse é o mercado invisível das relações. E você está inserido nele, querendo ou não. Mas aqui vai uma verdade difícil. O problema não é você. É o sistema que te ensinou que pessoas são produtos, que o afeto precisa ser merecido, que vulnerabilidade é um risco comercial, que tristeza atrapalha sua marca pessoal, e é por isso que muitos preferem se isolar, porque sentem que estão sendo vendidos o tempo todo, mesmo quando só querem ser ouvidos. Você já percebeu como hoje em dia as pessoas consomem umas às outras? Como se a proximidade com alguém bem-sucedido fosse uma extensão de valor? Como se amizades fossem alavancas e não presenças? Isso não é amizade, é marketing. E aqui vai um choque de realidade. Quanto mais autêntico você for, menos desejável se tornará nesse mercado. Porque a autenticidade é imprevisível. Não se encaixa em cronogramas, não gera retorno imediato. Assusta quem vive de imagem. Mas ainda assim, seja autêntico. Porque viver sob demanda, tentando agradar, tentando render, tentando justificar a própria existência, isso mata. Mata aos poucos, silenciosamente, até você não saber mais quem é. Até sua alma virar um produto em liquidação. O desafio é brutal.
Escolher entre ser aceito por quem ama a sua performance ou ser rejeitado por ousar mostrar sua verdade. Mas quem escolhe verdade, cedo ou tarde, encontra outros que também escolheram. Eles não são muitos, mas são reais. E com os reais, você não precisa mais valer nada, porque ali, finalmente, você pode apenas ser. Existe um tipo de solidão que não grita, ela apenas sussurra. Sussurra pelas ruas cheias de gente, nas salas barulhentas, nos cafés lotados. Ela vive ali, camuflada entre conversas superficiais e risadas altas demais. E só quem sente sabe. A pior solidão é aquela que acontece rodeada de pessoas. Você já esteve em um lugar onde todos falavam, mas ninguém dizia nada? Já sentiu como se estivesse atrás de um vidro, vendo, ouvindo, mas não sendo tocado? Como se suas palavras não encontrassem morada em lugar nenhum. É disso que estamos falando aqui. Não da solidão física, mas da solidão existencial. Aquela que nasce do desencontro entre o que você é e o que o mundo espera que você finja ser. Dostoiévski escreveu: "O homem é um mistério, é preciso desvendá-lo, e se você passar a vida inteira tentando, não diga que perdeu tempo." Mas hoje ninguém quer desvendar ninguém. Querem atalhos, querem resumos, querem rótulos prontos para facilitar a digestão do outro. E quando você recusa o rótulo, quando insiste em ser complexo, denso, contraditório, as portas se fecham, as pessoas se afastam. Chamam você de intenso, de difícil de amar. Mas a verdade é que elas têm medo. Medo da sua profundidade porque ela escancara a superficialidade delas. Medo da sua lucidez porque ela denuncia o teatro em que elas se acomodaram. Você vira espelho, e ninguém quer se ver nu. Então vem o afastamento, e com ele, a solidão. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa solidão não é fracasso, é força, é o preço de não se corromper, é o custo de preservar algo que o mundo insiste em matar, sua essência. Na superfície, os outros parecem bem, mas no fundo, muitos estão afogados em relações rasas, em compromissos vazios, em conversas que são apenas ruído. Você, por outro lado, talvez tenha escolhido o silêncio, a quietude, o recolhimento. E mesmo que doa, porque dói, essa escolha tem uma forma de resistência. É dizer ao mundo: eu me recuso a fingir pertencimento em lugares que exigem que eu me traia. É claro que existem dias escuros, dias em que o peito aperta, em que você se pergunta se não seria mais fácil ceder, se encaixar, aceitar os termos do jogo, mas aí você lembra: a que custo? O que sobra de você depois de tantas concessões? É melhor andar só do que se perder no meio. Melhor o silêncio, que te preserva, do que o ruído que te destrói. Melhor a noite longa com você mesmo do que uma vida inteira cercado de vozes que não te escutam. A solidão, quando abraçada com coragem, pode se tornar abrigo. Pode ser o lugar onde sua alma se regenera, onde você escuta coisas que o barulho do mundo nunca te deixou ouvir. Nietzsche, mais uma vez, nos ajuda a entender esse estado. O que me preocupa não é o fato de você ter mentido para mim, mas que de agora em diante não poderei mais acreditar em você. Essa é a dor do solitário autêntico. Não é a ausência de companhia. É a presença de presenças falsas. É o trauma de já ter se entregado de verdade e ter sido recebido com desdém, indiferença, interesse. Por isso ele se recolhe. Não porque odeia o mundo, mas porque se ama demais para continuar se expondo a ambientes que diluem sua verdade. E, com o tempo, essa solitude vai ganhando contornos de liberdade. Você começa a perceber que não precisa estar em todos os lugares, não precisa responder todas as mensagens, não precisa dizer sim quando tudo em você quer dizer não. Você começa a escolher, e essa escolha te fortalece. Não é isolamento, é cura. É como se você estivesse, finalmente, limpando as feridas que vieram de anos tentando caber em lugares que nunca foram seus. E então, um dia, de repente, você encontra alguém que também caminhou só, alguém que não tem medo de silêncios, que não se assusta com sua intensidade, que não quer te moldar, só te encontrar. E essa conexão é diferente. Ela não exige performance, não cobra presença constante, não sufoca. Ela simplesmente permite que você seja, com falhas,
com dúvidas, com verdades cruas. Mas até lá, até esse encontro raro, a solidão será sua companheira mais fiel. Ela não te abandona quando você falha. Ela não exige que você sorria quando quer chorar. Ela apenas fica, silenciosa, presente, real. Então, se hoje você sente esse peso, essa distância, essa ausência, saiba, isso também é amor. Um amor silencioso por si mesmo. E se ninguém mais consegue ouvir o seu grito, eu ouço. E mais do que isso, eu entendo. Porque às vezes, o grito mais sincero não sai da garganta. Sai do silêncio de quem decidiu não se matar tentando agradar. Algumas pessoas não nasceram para fingir, não por orgulho nem por rebeldia estética, mas porque o corpo não aguenta, a alma se envenena, o olhar denuncia. São os que não conseguem sorrir quando estão tristes, não conseguem dizer tudo bem quando não está. Não sabem jogar o jogo, não sabem seguir roteiro, e o mundo não sabe o que fazer com elas. Vivemos em uma sociedade onde a farsa virou o pré-requisito de convivência. Ser funcional é mais importante do que ser honesto, e agradar os outros se tornou mais necessário do que se manter inteiro. Mas há quem não consiga pagar esse preço. Há quem, mesmo tentando, tropece nas próprias verdades e deixe escapar a dor pelos poros. Esses são os exilados invisíveis. Vivem entre nós, mas estão longe, porque não aprenderam a mentir com a mesma elegância dos outros. Você já sentiu isso? A sensação de estar em um ambiente onde todos se encaixam, menos você? Como se existisse um script invisível que todos seguem, menos você que mal entende a trama? Esse é o exílio de quem sente demais num mundo que prefere anestesia, de quem pensa demais num tempo que idolatra distrações, de quem deseja a verdade, mas só encontra personagens. Ser autêntico hoje é quase um ato criminoso, porque expõe, desestabiliza, fere a ilusão de harmonia que a sociedade construiu à base de silêncios cúmplices. E o que fazem com os que não sabem fingir? Isolam, rotulam, chamam de difíceis, de problemáticos, de intensos demais. Mas a verdade é outra. Essas pessoas carregam a tragédia de ver demais, de sentir demais, de não conseguirem se desligar do que realmente importa. Elas percebem quando o sorriso não é sincero, quando a conversa é ensaio, quando o afeto é calculado, quando a empatia é só marketing emocional. Elas vivem entre a farsa e o vazio, porque se fingem, se perdem. Se não fingem, são rejeitadas. É como viver em terra de ninguém, entre o desejo de pertencer e o pavor de se trair. E aqui nasce o dilema existencial: adaptar-se ou preservar-se. Adaptar-se significa trair a si mesmo em pequenas doses diárias, rir do que não tem graça, fingir entusiasmo, postar fotos felizes, responder está tudo certo com um coração aos pedaços. Preservar-se, por outro lado, significa aceitar o preço da solidão, aceitar os convites que nunca chegam, as mensagens que não vêm, os aniversários que passam em branco. O mundo parece só aceitar duas versões da existência: a que performa bem ou a que desaparece. Mas e quem escolhe não performar e ainda assim permanecer? Quem se recusa a vestir a máscara, mas também não aceita desaparecer? Esses vivem o exílio mais profundo, o de si mesmos. Porque o conflito não é apenas externo, é interno. Você quer ser visto, mas só se for pelo que realmente é. Quer ser amado, mas sem precisar vender uma versão editada de si. Você caminha pela vida como quem procura um idioma que quase ninguém fala, o idioma da presença real, do silêncio que não é vazio, mas acolhimento, da conversa que não quer parecer inteligente, só verdadeira. Mas o mundo tem pressa, tem sede de respostas fáceis, de certezas instantâneas, de alegrias descartáveis. E você carrega perguntas sem resposta, dores que não cabem em frases de autoajuda e silêncios que não se resolvem com música alta. Você sente que é demais para o mundo, e ao mesmo tempo que o mundo é de menos para você. E nessa fratura invisível nasce o exílio. Mas aqui vai algo que você talvez precise ouvir. Esse exílio não é fraqueza, é resistência. É sinal de que você ainda está vivo em um mundo que insiste em automatizar a existência. É prova de que há algo em você que se recusa a morrer, a centelha que diz: não, eu não vou fingir que está tudo bem só porque é isso que esperam de mim.
Essa centelha que, mesmo na dor, ainda brilha, mesmo no exílio, ainda pulsa, mesmo sem plateia, ainda se levanta. Você pode ter sido chamado de estranho, de distante, de melancólico, mas a verdade é que você é apenas sincero demais para viver fingindo, e sensível demais para ignorar o vazio daquilo que não é real. Não há mapa para esse exílio, mas há ecos, há outros sussurrando nas madrugadas, outros que, como você, escolheram a verdade, mesmo que custasse o mundo inteiro. E no fim, talvez essa escolha seja o início de um novo mundo. Um mundo onde estar inteiro vale mais do que estar aceito. Onde ser verdadeiro é mais importante do que ser admirado. Onde o amor não exige performance. Onde a presença não precisa de máscara. E quando esse mundo encontrar você, mesmo que demore, ele será casa, não vitrine. A verdade é que nunca estivemos tão cercados e ao mesmo tempo tão isolados. Caminhamos entre pessoas, mas raramente cruzamos almas. Nos olham, nos curtem, nos seguem, mas poucos de fato nos enxergam. A vida social, como a vivemos hoje, parece feita sob medida para nos amputar aos poucos. Nos pedem simpatia enquanto escondemos a dor. Nos exigem leveza quando carregamos pedras na alma. Nos treinam para sermos versões vendáveis de nós mesmos e chamam isso de maturidade. Mas quem sente demais, quem pensa demais, quem não sabe fingir, sofre. Ele sofre em silêncio, porque até o sofrimento hoje precisa parecer bonito. No fundo, este vídeo não foi uma crítica à sociedade. Foi um espelho, um lugar onde você pudesse se reconhecer sem precisar se justificar, porque você não é fraco por não se encaixar. Você é lúcido demais para fingir que tudo isso faz sentido. E talvez, só talvez, o incômodo que você sente nos ambientes sociais não seja um defeito, seja um sinal de integridade emocional, um lembrete de que sua alma ainda não se vendeu. Então, não anestesie isso. Não atropele o que você sente para caber onde você sabe que não pertence. Permaneça estranho, permaneça profundo, permaneça inteiro, mesmo quando o mundo insistir em te partir. E se você se sente só nesse caminho, é porque poucos têm coragem de trilhá-lo. Mas os que têm, esses se encontram, mesmo no escuro. Te contar uma coisa que talvez você também já tenha sentido. Durante muito tempo, eu achava que havia algo errado comigo. Por que era tão difícil gostar de estar onde todos pareciam tão felizes? Por que cada conversa rasa me deixava exausto como se tivesse corrido uma maratona? Por que o som das pessoas falando sobre nada ecoava mais alto do que o meu desejo de participar? Demorei para entender que a dor que eu sentia não era inadequação, era excesso de presença. Era perceber demais num mundo que sente de menos. Era fome de verdade num ambiente de fast food emocional. E se você chegou até aqui, talvez você também seja assim, esse tipo raro de pessoa que, ao invés de se entorpecer com o barulho do mundo, prefere encarar o silêncio de si. Você que escuta o sussurro por trás das palavras, que lê nos olhares o que ninguém diz, que já pensou que estava quebrado, mas no fundo só não estava disposto a fingir como todo mundo. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional, com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Então eu te agradeço, de verdade, por ter ficado, por ter ouvido, por ter sentido. E agora, vamos ao momento que o algoritmo tanto ama e eu tanto detesto. Deixa um comentário aí embaixo, mas não me diga o óbvio. Me conta qual foi a situação social mais falsa que você já viveu, aquela que te fez pensar, eu não pertenço a esse teatro. Quero ler, quero rir, quero sofrer contigo. Se isso te tocou de alguma forma, curte o vídeo, mesmo que seja só para dizer pro YouTube: ei, talvez existam pessoas que preferem densidade ao invés de dancinha. E sim, se inscreve no canal, porque por mais contraditório que pareça, até os autênticos precisam de números para continuar gritando no deserto. E esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, assiste um deles.